Continuando, meus irmãos, capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabini, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avim, do lado do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiais a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram, a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba o povo todo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali o povo todo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde o porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar em além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado ao fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então José se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabini, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então José enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué, a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó,
e ao seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas as cidades e por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra passou subir contra Ai. Escolheu José 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordens, dizendo: Olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade. Por detrás dela, não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará nas suas mãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenha mandado. Assim José os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra, que estavam com ele. E aproximaram-se e chegaram defronte à cidade, e ajoelharam-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los em emboscada, de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo ao arraial, que estava no norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo apressaram, e se levantaram de madrugada, e todos os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas, porém ele não sabia que achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei em tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram, entraram na cidade, e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. E feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que este havia escrito diante dos filhos de Israel.
E todo Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como os naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servos do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção, a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Continuaremos amanhã a nossa leitura para a honra e glória do nosso Deus. Amém.